aí, gente? Tudo bem? Sempre muito bom ter vocês aqui no canal. Como a gente vem lendo, como a gente vem estudando agora sobre esse livro que eu tenho falado pra vocês, e se Jesus não tivesse nascido, hoje a gente vai meditar sobre o capítulo 2 do livro que fala sobre a imagem de Deus, que é o impacto do cristianismo no valor da vida humana. E o versículo base é esse: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê em diversos momentos Jesus se preocupando com as crianças, Jesus falando: deixai vir a mim os pequeninos. E por que Jesus enfatiza tanto? Porque Jesus é tão cuidadoso ao tratar das crianças. Porque antes dele, as crianças não eram valorizadas. As crianças não tinham valor. As crianças eram tratadas como uma coisa, sabe? A sociedade tratava as crianças como uma coisa. E o cuidado que a gente tem hoje, o cuidado que a gente vê, os direitos todos que as crianças têm hoje, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente vê lá todos os direitos e todos os deveres, tudo isso vem a partir de Jesus. As crianças não tinham direito algum antes do cristianismo. Elas não tinham direito a absolutamente nada. Se a gente for estudar um pouquinho, se a gente for voltar um pouquinho para trás e estudar algumas culturas anteriores ao cristianismo, anteriores ao judaísmo, não só anteriores ao judaísmo, mas algumas culturas pagãs que eram contemporâneas ao judaísmo, o sacrifício infantil vai ser uma prática muito comum. O sacrifício de crianças. O aborto era uma prática muito comum. O aborto é uma prática pagã. O aborto não é uma coisa nova hoje, que apareceu no século XX, não. Aborto é uma prática pagã. Crianças eram abortadas, crianças eram tiradas do ventre de suas mães para ser sacrificada a deuses. E a Bíblia retrata sobre um desses deuses. A Bíblia fala que antes dos israelitas conquistarem a terra de Canaã, lá viviam os cananeus. E um dos deuses dos cananeus era Moloque. Moloque tinha corpo de homem e cabeça de boi. E na sua imagem, na altura do seu abdômen, na altura do seu ventre, tinha uma cavidade onde eles faziam fogueira. E sempre que ia haver um culto a Moloque, um ritual de adoração a Moloque, eles acendiam aquela fogueira, no ventre da estátua, e ali eram sacrificadas crianças. Ali os pais sacrificavam crianças. A sociedade sacrificava crianças. Quanto mais novo, quanto mais recém-nascido, quanto mais inocente, quanto mais puro, mais valia o sacrifício. E por diversas vezes crianças eram retiradas do ventre para que esse sacrifício acontecesse. Era assim que as crianças eram tratadas. Quando os pais não queriam as crianças, quando as crianças eram rejeitadas, algumas cidades do lado de fora, nos muros das cidades, porque naquela época as cidades eram cercadas por muros, era muito comum isso. Existiam cavidades nos muros onde os pais, isso era a função principalmente do pai, quando o pai não queria a criança, porque era uma decisão paterna. Então, quando o pai decidia que ele não queria a criança, ele colocava aquele recém-nascido numa das fendas das muralhas das cidades. Isso é a história que conta. E ele colocava lá, e se por acaso alguém quisesse pegar, alguém quisesse criar, alguém quisesse cuidar, ia lá na muralha da cidade, nessa área da muralha, e procurava se tinha alguma criança viva ali para pegar para si, para cuidar. E do contrário, se não quisesse, se não aparecesse ninguém ali para cuidar daquela criança, aquela criança morria ali dentro daquele buraco na muralha da cidade. As civilizações pagãs daquela época, cerca de 2000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, tratava as crianças assim. E na época de Cristo não era diferente, tanto que toda vez que uma criança se aproximava do Senhor, os discípulos logo queriam afastar.
Diziam que elas estavam atrapalhando, diziam que elas estavam incomodando, e o Senhor para tudo. Não, peraí. Deixa elas virem a mim. Deixa ela, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a elas. O que nós, adultos, nós lutamos para conseguir, lutamos para conquistar, no céu, a criança ganha fácil. A inocência da criança leva fácil. Porque o reino dos céus já é delas. A Bíblia fala que o reino dos céus já é delas. E todo esse amor, todo esse cuidado que a sociedade de hoje, no século XX, tem com crianças, todo esse absurdo que a gente acha quando a gente vê no noticiário que uma criança foi abandonada, quando a gente vê no noticiário, por exemplo, que os orfanatos as creches estão cheias de crianças que foram deixadas lá, quando a gente vê os noticiários, a mídia fazendo um apelo para a adoção, quando a gente vê noticiários dizendo que um recém-nascido foi abandonado numa lata de lixo, e hoje a gente acha um absurdo, a gente acha um absurdo hoje, porque Cristo, há 2000 anos atrás, nos ensinou o valor de uma criança. Então, por mais que eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu acredito em Cristo, não acredito em Cristo, eu acredito na Bíblia, não acredito na Bíblia, não importa. Se hoje a sociedade valoriza uma criança, quem ensinou o valor da criança foi Cristo, porque antes de Cristo não existia valores infantis. Antes de Cristo não existia valor para uma criança. Então, se hoje você valoriza uma criança, se hoje você entende o valor de uma criança, se hoje você entende a importância do cuidado, da educação de uma criança, se hoje você acha um absurdo fazer atrocidades com uma criança, esse valor a sociedade moderna aprendeu com Cristo há 2000 anos atrás. Pensa nisso.